Olá amigos, sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal Cardoelis. O meu nome é Marco Maciel e hoje trago-vos aqui um tema muito interessante, ou que eu acho que é muito interessante, que é falar sobre as sementes germinadas e as sementes germinadas secas ou desidratadas. Bom, mas antes de irmos ao tema de hoje, que estou certo que vai ser do vosso interesse, convido-vos a subscreverem o meu canal se ainda não estás subscrito, ativa as notificações, assim de cada vez que eu publicar um novo vídeo serás notificado e estarás sempre ao corrente dos novos conteúdos que eu vou indo publicando aqui no canal. E podes sempre deixar o teu comentário nos vídeos e eu sempre que puder e tiver disponibilidade tento responder a todos. Vamos lá então ao tema de hoje, falar sobre as sementes germinadas e as sementes ditas germinadas secas ou desidratadas. As sementes germinadas, imagino que toda a gente, ou aqueles que temos passarinhos e conhecemos um pouco do assunto, sabem o que é e o processo de chegar até elas. E as sementes germinadas secas ou desidratadas, também estou certo que uma grande parte de vocês já conhece determinados produtos que existem no mercado e até já experimentaram assim como eu. Mas para aqueles que ainda não conhecem, eu vou explicar um pouco de cada uma, do processo de cada uma, assim ficam esclarecidos e acho que também é de interesse de toda a gente aprender algo novo, se é que ainda não sabem como chegar a realizar o processo de germinação. À continuação eu vou falar sobre então os processos de germinação e falar sobre as sementes germinadas secas ou desidratadas, mas antes quero deixar-vos aqui somente uma opinião muito pessoal e que acho que vai de encontro com muitos de vocês. Tais como nós, as aves também merecem uma dieta muito equilibrada. Ok? Nós não comemos pão o dia todo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, felizmente, não come pão o dia todo e não come somente pão. E eu já disse isto a muita gente que fala e priva comigo. É uma maneira fácil, uma expressão fácil que eu uso muito de fazer passar a mensagem de que não só de pão se mantém a gente e não só de determinada semente se mantém as aves. Há que fazer uma alimentação equilibrada, prover-lhes uma alimentação variada, equilibrada, mesmo dando tanto em tanto plantas naturais, complementar com algum tipo de vegetal, seja brócolis, por exemplo, à parte da sua mistura e alguma semente isolada, se assim for o caso. E entra neste lote também o que vamos falar à continuação, que é as sementes germinadas ou as sementes germinadas secas ou desidratadas. Mas pergunto a vocês, Marco, o que é que são as sementes germinadas? E isto é para aqueles que não sabem ou estão a começar e nunca fizeram o processo de germinação. As sementes germinadas são sementes que começaram literalmente o seu processo de transformação para a planta. E tu perguntas, e como é que se faz isso? O processo é muito fácil. Pegas numa caçola, num baldinho de plástico, deitas dentro, por exemplo, níger, ou cânhamo, ou girassol, por exemplo. Adicionas água, ok, bastante água, mexes bem, podes deitar 2-3 gotinhas de lexívia ou então para desinfetar um pouco e matar alguma bactéria, ou então existem produtos também no mercado muito bons para ajudar na desinfecção da água e das sementes naquele processo, de que estão ali demolhadas, vamos lá dizer assim. E depois eu não vos vou mentir, eu não tenho um manual pré-escrito de que tem que estar X horas em água, etc. Opa, normalmente o meu tempo é limitado e já fui testando várias coisas e também vos posso dizer que funciona como eu faço, que é eu, por exemplo, de manhã cedo faço este processo que vos disse agora, misturo água com as sementes no recipiente e depois ali por volta do meio-dia, 1 da tarde, pego num coador, lavo bem, ok, com água corrente na torneira, lavo bem aquilo tudo, deixo dentro do coador ali a escorrer a água e à temperatura ambiente. Cada 2 ou 3 horas, sempre que me recordo, lavo outra vez bem as sementes, ok, com água corrente, deixo outra vez ali. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer então o fenómeno de germinação, dando as condições propícias, ou seja, tem a umidade, tem a temperatura, e tem a qualidade das sementes, que é muito importante. E normalmente se as sementes forem de qualidade, remarco isto que é muito importante, vocês podem tentar isto e não ver nada ao fim de um dia ou dia e meio, que é o meu caso, mas se as sementes têm qualidade, num dia ou num dia e meio vocês começam a ver, por exemplo, no Níger, a brotar uma pontinha branca já numa das pontas, numa extremidade da semente. Pronto, isso já se iniciou o processo de germinação, já germinou. E quanto mais tempo vocês deixarem, mais cresce o broto. Eu normalmente, quando rebenta, para mim é suficiente, não deixo
ou tento não deixar que germine muito, porque eu já faço numa quantidade para 2 a 3 dias e se germinar muito, guardar aquilo 2 a 3 dias no frigorífico, não gosto muito do resultado. Portanto, quando elas começam logo a germinar, arrebentaram, para mim está ótimo, preparo, dou e guardo 2 a 3 dias fresco no frigorífico no máximo e depois dou às minhas aves. Repetindo, se as sementes forem de qualidade, num dia, um dia e meio, se realizares este processo, verás as mesmas já germinadas. Pode dar-se o caso que tu tenhas sementes que demorem 2, 3, 4 dias e até nunca germinem. Isso quer dizer que a qualidade já não é ótima para estes casos e também isso quer nos dizer outra coisa, que se não é óptima para estes casos, também já não é muito ótima para o consumo deles. Por isso, é só aqui uma deixa à parte do tema de hoje. Mas voltando ao processo de germinação, durante este processo de germinação, o que é que acontece? Acontece que vários processos bioquímicos ocorrem, tornando estas sementes verdadeiras bombas de nutrientes, mas é mesmo uma bomba de nutrientes. E daí eu dar-lhes frequentemente, para não dizer quase todos os dias, um bocadinho de germinado a todas as minhas aves, principalmente agora na época da muda, até acabarem a muda. Depois, na época de descanso, posso dar uma vez à semana no máximo, mas nesta fase agora é muito importante na época da muda, no meu ponto de vista, nas minhas aves, eu dou praticamente a diário um bocado de germinado a todas. Dá trabalho, dá muito trabalho, é verdade, e o tempo também me falta, como a muitos de vocês, mas eu opto por dar praticamente todos os dias um bocadinho de germinado às minhas aves. Então vamos lá explicar agora o que é as sementes germinadas secas ou desidratadas. Para ser assim rápido, perceberes rapidamente o termo. Imagina capturares agora toda essa riqueza nutricional no seu auge e poder conservá-la. Disso se trata. Ou seja, o processo para as sementes germinadas secas ou desidratadas é feito através de técnicas específicas, em que a água é extraída das sementes, preservando com isso a maior parte dos seus nutrientes. Repito, a maior parte. Há alguns que se perdem. Podem dizer-me o contrário, mas isso é factual. Há alguns nutrientes que se perdem neste processo, mas a maioria está lá. Ok? E a grande vantagem é essa, é vocês poderem conservar essas sementes, com a diferença de eu, por exemplo, conservar as sementes germinadas normais 2, 3 dias no frigorífico. Neste caso vocês podem conservá-las 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, dependendo de como está preservadas as mesmas, ok? Ora bem, e agora vocês perguntam, Marco, mas quais são as vantagens das sementes germinadas, ditas germinadas normais, para que nos entendamos, não é? Aquilo que eu faço regularmente. Quais são as suas vantagens? Uma das grandes vantagens das sementes germinadas é que elas possuem uma atividade enzimática vibrante, que lhes ajuda bastante na digestão das aves. E além disso, substâncias que podiam interferir na absorção de nutrientes são reduzidas, tornando assim o alimento ainda mais rico, ok? E estão na plenitude de todos os seus nutrientes, digamos assim. E agora, quais são as vantagens das sementes germinadas secas ou desidratadas? Bem, para começar tens que pensar nas sementes secas desidratadas como uma das vantagens principais foi aquilo que eu falei antes, que é a possibilidade de tu poderes conservá-las no tempo. Isso é uma grande vantagem, é como tu pegares e tens ali prontas a usar em qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, sem trabalho algum. É só chegar lá e dar às tuas aves. E outra das grandes vantagens, e também é importante recalcar isto com respeito às sementes germinadas normais, é que as sementes secas ou desidratadas obviamente não têm água, têm muito pouquíssima água, se aqui ainda existe algum, o que faz com que o risco de contaminações diminui consideravelmente, ok? Tornando as sementes desidratadas ou secas uma opção muito segura na hora de dar as mesmas aos passarinhos. Pronto, mas agora podíamos debater aqui quais são algumas desvantagens e precauções com ambos os tipos de germinado. E como em tudo na vida há sempre um mas. É muito importante que vocês se assegurem sempre da qualidade das sementes, seja no processo em que nós fazemos a germinação normal ou mesmo no outro, porque seja em qualquer dos dois vai interferir sempre no produto final, digamos assim. E, por exemplo, no caso das sementes germinadas ditas normais, elas é um bocado como a fruta, ok? Consomem-se enquanto elas estão frescas, depois é desaconselhável dar aos passarinhos. E obviamente que ninguém quer isso para os nossos passarinhos, não vamos dar sementes germinadas em mau estado, porque já estamos a correr o risco inerente a possíveis contaminações, mas de uma forma geral, cada tipo de germinado tem os seus méritos e benefícios. E o mais importante, no final do dia, é que as nossas aves tenham uma alimentação variada e rica em nutrientes. Eu, muito sinceramente, aconselho-os a todos a experimentarem tanto a semente germinada normal
como a semente germinada seca ou desidratada. E depois é que vocês devem tirar as vossas próprias conclusões e não é aquilo que eu vos diga ou a minha opinião que vos vou dar a seguir que deve influenciar no facto de vocês darem ou proverem isso às vossas aves. Porque agora vem a questão, Marco, mas tu o que é que usas, o que é que achas de uma ou outra semente germinada? Eu vou ser muito honesto, eu não sou hipócrita e vou ser muito claro e objetivo na resposta que vos vou dar a uma hipotética pergunta que me pudessem aqui fazer. Eu atualmente estou a dar às minhas aves sementes germinadas ditas normais, ok? Mas já estive 1 ano e meio praticamente a dar somente as ditas sementes germinadas secas ou desidratadas. Qual é a minha opinião? É um produto top. Eu não tenho nada a dizer em contra as sementes germinadas, secas ou desidratadas. O único senão para mim é a questão do preço, ponto final. Eu deixei de dar por uma questão de preço. Era demasiado caro, por número de aves que tenho e para a assiduidade que eu dava essas sementes, não é? Porque aqui perguntam-me, ok, mas isso dás muito frequentemente, como é que fazes? Se eu dou as sementes germinadas a diário um bocado, também fazia o mesmo com as sementes secas ou desidratadas. E como podem calcular, quanto maior for o volume de aves que vocês tenham, maior é o consumo delas. E aquilo para mim tornou-se um bocado insustentável do ponto de vista económico. Foi uma opção, pronto, dizer assim, olha, é uma questão de preço. Não tenho nada a apontar enquanto qualidade, facilidade, porque assim, é muito mais fácil e cómodo para mim chegar ali de manhã, abrir a saquinha e dar a todos as sementes germinadas secas e hidratadas. E tem duas coisas, era rápido, não tinha trabalho nenhum, certo? E depois despreocupava-me totalmente de questões de contaminações, com histórias de estarem ali ao tempo, etc, porque o risco é muito reduzido de acontecer isso com as sementes germinadas ou secas, para não dizer quase impossível. No outro caso, já temos que ter mais atenção e já temos um trabalho muito superior, temos que fazer o processo de germinação, temos que fazer, entre aspas, o nosso preparado, temos que guardar e cada dia dar e volta a recomeçar o processo. Claro, é tempo e o tempo também é dinheiro, é certo. Mas feitas as contas, eu optei por voltar atrás, aos inícios de quando comecei a ter passarinhos, e fazer o germinado normal. Dá mais tempo? Dá. Mas é mesmo uma opção pela questão económica. Nada mais a apontar. Podíamos aprofundar aqui um bocado mais o tema com respeito a porque é que é tão caro. Eu não vou discutir, eu não sou ninguém para dizer porque é que esse produto é tão caro. Para mim é caro, ponto final. Hoje, para mim, é caro. Mas é caro como outras sementes que vocês sabem perfeitamente que no último ano e meio, 2 anos, deu um salto brutal de preços. Isto qualquer dia fica insustentável para qualquer criador continuar com o hobby nos moldes que estamos, porque isto encareceu tudo. E nessas também, não é? Agora, quando olhamos para a fórmula em si, para as sementes que leva, nas sementes germinadas secas, desidratadas, o custo delas, o rácio entre os quilos que vêm, mais ou menos a percentagem de cada uma, e o custo final que pagamos, há ali uma diferença. Ok, justifica-se, há um processo, há uma logística por trás, há gente a trabalhar, há N coisas, não é? Mas pronto, eu compro as sementes para germinar, faço o processo todo, fica-me muito mais barato, é verdade, mas também corro riscos, é verdade, e tenho que assumi-los. Temos que ser conscientes que estamos a assumir um risco ao fazer o germinado e tudo isso. Mas pronto, depois aquilo também é uma rotina e a gente habitua-se e normalmente já temos aquilo mais ou menos controlado. Mas é assim, o produto é top, as sementes germinadas, hidratadas ou secas é top, só para mim o único inconveniente e o que me fez deixar de dar com assiduidade e dar esse produto foi mesmo só a questão económica, o preço do mesmo, nada mais. Não descarto voltar a usar se eu reparar que há aqui um acerto no mercado e é um bocado mais coerente o preço, na minha modesta opinião. Eu não quero aqui interferir com negócios de ninguém, mas se o preço voltasse a ser mais coerente, aí sim, o trabalho que me dá a fazer o normal, ponderava voltar outra vez às sementes germinadas ou desidratadas, porque claro está, nós ao darmos todos os dias um bocadinho, 4 kg daquilo desaparece a voar. Eu falo no meu caso, aquilo some, porque elas consomem aquilo super bem, elas, como as outras, não é? Elas devoram aquilo tudo, só fica mesmo pó. Eu convido-vos a todos a testarem as duas, tirem as vossas próprias conclusões, e também te digo, se não tens muita disponibilidade de tempo, etc, por que não testares e dares as sementes germinadas secas ou desidratadas? Se não tens assim um volume muito grande de aves, eu acho que é uma excelente opção.
é a minha modesta opinião, acho que é mesmo uma excelente opção. Por isso aconselho-vos a quem não testou, a quem não conhece, a testar os mesmos, ok? E tirem, como venho sempre dizendo no canal, eu posso vos dizer uma coisa, mas o que funciona para mim pode não funcionar para vocês, e vocês tirem as próprias conclusões, fazem a vossa própria análise e são livres de escolher a via que mais vos for conveniente. E disto se trata o canal, e eu compartilho a minha experiência com vocês, mas nada disto é uma imposição ou querer passar a mensagem de que o que eu faço é que é certo e o que tu fazes está errado. Não, é o que eu faço, comparto com vocês. Se achares que funciona na tua casa, ótimo. Se quiseres testar, ótimo. Se não quiseres, ótimo também para mim. Portanto, cada um é livre de ir pelo caminho que quer e traçar o seu próprio rumo. E deve ser assim. Mais uma vez, obrigado por estarem a assistir este vídeo. Se ainda não estás subscrito, subscreve-te, ativa as notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário e comparte com os teus amigos e conhecidos os vídeos que vou publicando para fazer crescer o canal, para que entre todos façamos deste canal um canal de referência, que seja um canal positivo e de utilidade para todos. Obrigado.